Ariel, mais conhecida como a Pequena Sereia, é uma das princesas mais criticadas da Disney, pois dizem que ela abandonou o oceano para ir atrás de um homem. Porém, a origem dessa sereia é muito mais sombria do que as pessoas imaginam, e se a maioria delas soubesse o que aconteceu de verdade, ficariam horrorizadas. E aí, ficou curioso? Então vem comigo conhecer a verdadeira história da Ariel, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Nas profundezas do oceano, um lugar que nenhum terrestre jamais alcançaria, existia um reino escondido onde viviam as sereias e tritões, pessoas metade humano, metade peixe. Nessa parte do mar, as águas são de um azul muito vivo e puro. Os peixes são como os pássaros, nadando acima de suas cabeças, e a vegetação é fascinante. E bem ali, na parte mais profunda, está o castelo de um rei viúvo, que vive com sua mãe e suas 6 filhas. A velha era uma sereia muito fascinada por seu poder e riquezas, mas cuidava muito bem de suas netinhas. Ela contava várias histórias da superfície, das coisas que ela conheceu quando foi até lá em cima, e prometeu para as garotas que cada uma delas teria a oportunidade de dar uma espiadinha no mundo humano quando completassem 15 anos de idade. Todas elas eram muito curiosas e adoravam usar os destroços de navios naufragados como decoração. Seria maravilhoso demais ver tudo isso de perto, e assim aconteceu. Toda vez que uma das irmãs fazia 15 anos, ela partia para a superfície e voltava cheia de histórias para compartilhar com as outras. E aquela que mais se encantava com a vida terrestre era a caçula da família, e por azar, acabou sendo a última das irmãs a ter permissão para nadar até as marés. Os anos se passaram e aos poucos as irmãs mais velhas ganhavam permissão para observar os humanos e a vida na Terra mais vezes. No começo, elas estavam muito empolgadas com isso, mas em suas viagens acabavam se dando conta da saudade que sentiam de casa e foram naturalmente perdendo o interesse pelos terrestres. Até que finalmente chegou a vez da Pequena Sereia realizar seu sonho. Sua avó a vestiu com uma porção de acessórios e joias, e apesar dela preferir ir mais leve, ela estava tão feliz que preferiu não contrariar a velha. Assim que chegou na superfície, a Pequena Sereia encontrou um grande navio e sua tripulação, muito alegre e festiva. Estavam comemorando o aniversário do príncipe, que era também naquele mesmo dia. Ele devia ter a mesma idade que a Pequena Sereia, ou no máximo era 1 ano mais velho, e a sereia ficou admirada com a beleza do rapaz. Só que toda aquela alegria não ia durar muito tempo, pois os céus começaram a se formar e uma tempestade tomou conta do oceano. O navio não resistiu à força das ondas e foi destruído, jogando todos os tripulantes em mar aberto. Por um momento, a Pequena Sereia ficou feliz de pensar que assim o príncipe poderia viver com ela em seu reino, mas se lembrou que os humanos não sobrevivem debaixo d'água, percebendo a real gravidade daquilo quando quase foi esmagada por alguns destroços. Mas ela foi corajosa e procurou pelo príncipe, até encontrá-lo lutando por sua vida, e o levou com ela até a praia mais próxima que conseguiu encontrar. Torcendo para que ele sobrevivesse, ela o deixou lá, a fim de ser encontrado por outros humanos, e logo foi embora para não ser vista por ninguém. De volta a seu reino, a princesa se sentia muito triste. Ela não deixava de pensar no garoto que tinha salvado, e como ela precisou se despedir sem mesmo chegar a conhecê-lo. Estava muito apaixonada e constantemente voltava até aquela mesma praia, na expectativa de vê-lo novamente, mas não teve sorte, e depois de sofrer sozinha por muito tempo, acabou desabafando com suas irmãs, que espalharam a história para as suas amigas, até que uma delas soube onde o príncipe morava, e assim a Pequena Sereia pôde vê-lo novamente. Mas não era o bastante. Sua avó explicou que as vidas dos humanos e das sereias funcionam de maneiras diferentes. Os humanos vivem poucos anos, mas sua alma é eterna. Mesmo depois que seus corpos pararem de funcionar, viverão para sempre em espírito. Já as sereias conseguem viver até seus 300 anos, porém não têm alma. Quando morrem, seu corpo vira espuma e simplesmente deixam de existir.
A pequena sereia não poderia aceitar esse destino, então ela decidiu que procuraria a feiticeira do mar para que a ajudasse a se tornar humana também. Foi bem difícil chegar até ela, o caminho era assustador e muito perigoso. A mulher vivia num lugar lamacento, cercada de criaturas metade planta, metade animal, que tentavam agarrar a pequena sereia. A princesa morria de medo dela, mas seu desespero a fez continuar, e quando por fim encontrou a bruxa, ela já estava à sua espera e sabia exatamente o que a sereiazinha queria. Mas se quisesse mesmo se tornar humana, ela precisaria pagar um preço muito caro. A poção que tomaria dividiria sua linda cauda em duas pernas, e a dor que sentiria seria como se uma espada a cortasse no meio, e como pagamento pelo serviço, ela deixou que a feiticeira cortasse sua língua fora para tirar dela o que tinha de mais precioso, sua doce voz. E apesar da magia tornar ela uma pessoa graciosa e completamente atraente, cada passo que a princesa desse a faria sentir agulhas e facas nas solas de seus pés que sangravam com as espetadas. Para conquistar uma alma imortal, ela deveria fazer o príncipe se apaixonar por ela. Caso ele se casasse com outra pessoa, a princesa morreria. A pequena sereia fez tudo como a feiticeira recomendou e depois de tomar a poção, desmaiou de dor e por um momento parecia que tinha morrido, até ser encontrada pelo próprio príncipe, nua e coberta apenas por seu longo cabelo. Ele perguntou quem ela era, mas a garota não podia responder uma palavra. Então ele a levou com ela até seu palácio, onde recebeu vestidos e roupas adequadas, e mesmo sendo muda, todos ficavam encantados com sua beleza. O tempo passava e cada vez mais o príncipe se apegava a ela, mas não o bastante para pedi-la em casamento. Revelou que sabia que tinha sido salvo por uma garota misteriosa e que somente ela se apaixonaria. Ele não podia imaginar que aquela garota estava bem ali na sua frente, e ela jamais conseguiria contar, até que o rei e a rainha encontraram uma princesa de outro reino e fizeram seu filho viajar até lá para conhecê-la. Ele levou a pequena sereia em sua tripulação, pois tinha muita consideração por ela, e para sua surpresa, o príncipe reconheceu a princesa como a mulher que o salvou na praia. Quando ele foi largado lá, quase morto, se apaixonou instantaneamente por ela e a pediu em casamento. Uma grande tristeza tomou conta do coração da pequena sereia. No fim das contas, ele nem imaginava como chegou até a praia, muito menos se lembrava dela. Todos aqueles sacrifícios tinham sido à toa, até que suas irmãs a encontraram com seus cabelos cortados e disseram que haviam feito um trato com a bruxa do mar para que ela lhes contasse uma forma de salvar sua irmã da morte. Elas a deram uma adaga que deveria ser cravada no peito do príncipe e o sangue que escorresse deveria cobrir seus pés. E assim eles voltariam a se tornar uma cauda e ela poderia voltar a viver com sua família no oceano. Mas ela não foi capaz de fazer isso. E na manhã do dia seguinte, após o casamento do príncipe, a sereiazinha morreu, mas não como os outros de sua espécie. Ela se tornou uma filha do ar, uma espécie de espírito destinado a fazer 300 anos de boas ações, até ter direito a uma alma de verdade, seja levando ventos frescos até países muito quentes ou espalhando perfumes de flores cheirosas. E assim acaba a infeliz e traumática história da pequena sereia. Me contem aí nos comentários qual a sua versão favorita desse conto e deixem um like se vocês jamais trocariam uma vida de sereia para morar com humanos desconhecidos. Ah, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigada por assistirem e hasta la vista!